Muito boa tarde a todos. Peço imensa desculpa se no texto em que eu ler houver algum embaraço, mas não houve tempo para bater o texto à máquina e a vista, não é apenas o andar, a vista também vai faltando um pouco. Mas eu hoje não podia faltar porque estamos aqui para participar. Estamos hoje aqui para participar no lançamento de uma obra que fazia falta. Finalmente, teremos acesso ao relato de uma façanha que ansiámos conhecer e de que conhecemos de forma normalmente imprecisa. Trata-se da primeira travessia de África Austral realizada por dois angolanos, Pedro João Batista e Anastácio Francisco. É uma aventura fantástica, que nos dá a conhecer como era fechada e era difícil e perigoso circular em África ainda no século XVII. XVII e XIX, XVIII e XIX, aqui esta passou-se no século XIX. Três nomes queria aqui referir muito brevemente. Primeiro, o do Ricardo Rodrigues, que dirige a editora Perfil Criativo. Eu costumo dizer que é uma editorial aventureira, que tem revelado talentos da África que nos é querida, e conteúdos de baús que estavam antes fechados e escondidos. Bento Duarte, que conheço há muitos anos, que sigo e relendo frequentemente o seu livro Os Senhores do Sol e do Vento, que é fundamental para a compreensão de alguns factos da história de Angola, principalmente para quem, como eu, ama tanto o sul desse país. E, finalmente, o professor catedrático Carlos Mariano Manuel, autor de um tratado sobre a história de Angola, que nos oferece respostas a muitas interrogações e perplexidades. Ainda hoje aqui já se falaram de coisas que ele realmente corrigiu. Obrigado a todos e fica apenas uma mensagem: prossigam se fazem favor. A falta de divulgação, os jogos de poder e muitas outras coisas tiveram como resultado conservar numa penumbra muito escura o feito dos nossos corajosos angolanos, apagada quase totalmente pela fama que sobre ela se projetou o explorador inglês Livingstone. Tive a oportunidade de reler recentemente longas passagens da obra de Livingstone, Viagens e Explorações no Sul de África, cujo enorme valor não pretendo aqui diminuir, mas apenas relembrar que não foi ele o primeiro empreendedor a atravessar a África Austral. É apenas o objetivo da minha cabeça. Nós, portugueses, normalmente não gostamos de Livingstone. Ele dirigiu-nos constantemente ataques pela prática da escravatura, alguns justos, outros inventados, mas reconheceu, e isto é importante, amplamente a forma diferente como eram as relações dos que habitavam a nossa África, comparando-a com o que se passava na África de dominação inglesa natal. É absolutamente claro sobre isso. Relembro a sua admiração pela ordem e pela segurança que se vivia em Angola, quando ele entrou a caminho de Luanda pela zona da Lunda, largamente confirmados, a ordem e a segurança confiados aos moradores, portanto, uma segurança que era a partir da própria população, e também pelo número de pessoas alfabetizadas. E a referência justíssima que nós não encontramos em autores portugueses da influência que teve em Angola e na sua alfabetização tiveram os jesuítas. Não escondeu o seu espanto pelo que viu, principalmente em Luanda, em Malange, em Cassange e no Luo. Não admira, pois, que no final da sua viagem, que contou com uma ampla colheita de informações, e relembremos o seu encontro com Silva Porto, quando adoeceu, já na fase final, e foi tratado em Tete, ele tivesse escrito: eu tive sido o que disse Livingstone. Devo, neste momento, tributar uma homenagem justa e merecida à generosa, liberal, franca e cordial
hospitalidade que tive, a todos os portugueses em geral e a cada um em particular, e isso agrada-me, pois sem motivo justificado se tem em Inglaterra uma má opinião do caráter português. Se a minha débil, continuo a citar Livingstone, se a minha débil voz pudesse soar suficientemente alto, produziria um sentimento respeitoso perante a nação e isso dar-me-ia por satisfeito e suficiente pelo. Não obstante este grande e sincero, e eu acredito que seja sincero, elogio, há que lembrar, no que se refere à primeira travessia da África Austral, ele queria a glória total para si, em primeiro lugar, para os britânicos em segundo lugar e, em último lugar, para os brancos, excluindo dela os africanos e os negros. Eis como referiu de forma mínima a referência que ele faz aos nossos bombeiros num tratado, numa publicação de 400 páginas, cabem 5 ou 6 linhas. E ele refere da seguinte maneira: os comerciantes de Cassange comerciam com todos os territórios vizinhos por intermédio de comerciantes naturais do país que designam por pombeiros. 2 deles, Pedro João Batista e Anastácio José, enviados pelos comerciantes, regressaram das possessões portuguesas de leste com cartas do governador de Moçambique em 1815, o que provou a possibilidade de estabelecer uma ligação que seria importante entre Moçambique e Luanda. É o único exemplo este de Pedro João e do Anastácio, o único exemplo de súbditos portugueses, continuo a citar Livingstone, súbditos portugueses que tivessem atravessado o continente. Nenhum europeu o atravessou, apesar de se referirem ao feito dos africanos, portanto, do Pedro João, como considerado obra de portugueses. Portanto, é esta a citação que Livingstone faz na primeira travessia da África, num livro de 800 páginas. Eu acho que se isto é tudo, é pouco, é muito pouco. E é por pensar perante este facto tão notável que saúdo a publicação deste livro, um livro que é apaixonante sobre a África selvagem, como é apaixonante a descrição de Livingstone sobre a África que encontrou, e desejo que neste ano de 50 anos da independência de Angola se compense o esquecimento em Angola e também de nós portugueses relativamente a estes 2 heróis. Muito obrigado.